Alô, pessoal. Shalom Aleichem, Rei Shalom, são simplesmente expressões de cumprimento em hebraico, né? Representam paz para com vocês, paz para com todos. A palavra Shalom não se refere a uma paz como a ausência de guerra, por exemplo, não. Ela se refere a um conceito de paz profunda, de serenidade, né? Uma paz muito mais espiritual. Então, esse vídeo, nós vamos introduzir, finalmente, a ideia de Cabala, né? Nós vamos introduzir a história da Cabala, quem foram os principais cabalistas durante a história, certo? Os mais destacados entre eles, porque não dá para cobrir todo o conhecimento, né? Todos os cabalistas. Existiram vários níveis. Então, vamos descobrir o que o Novo Testamento, o que o apóstolo Paulo e a linguagem de Paulo indicam com respeito à Cabala, se tem alguma relação. Então, vamos também saber sobre a Cabala islâmica e a Cabala cristã, né? Nós temos 3 ramos principais de Cabala no mundo, né? Como nós somos do mundo cristão, então nós temos diretamente relação com o judaísmo, com o cristianismo e com o islã. Todos esses 3 ramos de religião possuem a sua expressão cabalística. Na verdade, essas 3 religiões nasceram das respectivas cabalas desses sistemas. Então, é isso que não nos foi ensinado nas religiões, é isso que não nos foi ensinado nas universidades. Este conhecimento já existe desde o Antigo Egito. A evidência histórica nos confirma que Abraão, no livro de Gênesis, foi ao Egito com sua esposa Sara, e lá ele teria aprendido a Cabala diretamente dos sacerdotes egípcios, que eram os detentores desse conhecimento. Os sacerdotes egípcios ensinaram a Abraão como a Cabala, né, vinha sanar a nossa deficiência, a nossa falta de conhecimento, a nossa falta de identidade, a nossa falta de percepção quanto a quem nós somos de fato, qual o objetivo da nossa existência, qual o objetivo da nossa vida, o que nós estamos fazendo aqui. E por que essa realidade parece ser tão difícil, tão apartada de algo bom, né? Por que nós sentimos que nós estamos apartados de Deus, que Deus não está conosco, que Deus não está aqui? Essa percepção é ilusória. Essa é o que a Cabala vem nos dizer. A Cabala nos ensina que nós somos seres espirituais dentro de uma caixa. Essa caixa possui 5 receptores. Esses receptores são, né, a visão, o olfato, o tato, o paladar, né, e a audição. Estes 5 receptores, eles meramente nos transmitem sinais, como que se fossem por meio de um código. Mas eles não são capazes de interpretar esses sinais da forma em que de fato eles são. Eles apenas passam uma versão reduzida da realidade superior. Vou explicar para vocês. Vocês sentem felicidade, sentem alegria, sentem um desejo de comprar alguma coisa. Este desejo que você sente não tem absolutamente nada a ver com o objeto que você está comprando, ou o objeto dos teus desejos, né, do teu afeto. Ele não tem absolutamente nada a ver com isso. Também o teu desejo de repulsa, o teu desejo de rejeitar algo, também não tem absolutamente nada a ver com aquele algo, né? Nós podemos entender melhor a linguagem da Cabala porque ela hoje está exemplificada de forma bem clara através do computador. O computador ele tem um microchip, né? Esse microchip recebe sinais eletrônicos. E quem interpreta esses sinais eletrônicos é a língua high level, né? A língua de alto nível, que é a língua que vai interpretar esses sinais em uma linguagem mais acessível ao homem, né? As linguagens de baixo nível, né, são as linguagens que o homem entende, os comandos que nós entendemos. O programador, o analista de sistema, ele entende essa linguagem, mas a linguagem de alto nível ele não consegue entender. Essa é a língua que interpreta os sinais eletrônicos, os sinais pulsantes que são transmitidos, né, e que fazem praticamente toda a nossa realidade, né? Quando transmitimos um e-mail para alguém, um vídeo, um áudio, né, um vídeo como eu estou fazendo agora, ele vai em forma de sinais eletrônicos. Ele não vai dessa forma que nós estamos vendo. Então, ele é traduzido através da linguagem de programação de alto nível, de baixo nível, até chegar a nós, da formato que nós possamos compreender, entender. Então, o computador é a perfeita exemplificação, a perfeita evidência tangível do que é a Cabala. A Cabala diz que existem 5 mundos, 5 níveis de mundos. Adam Harishon é o mais alto.
Em sequência vem Azilut, depois vem Beriá, depois vem Yetzirah e abaixo vem Assia. Entre esses mundos superiores e o nosso mundo pequeno que está aqui, né, com 5 receptores, 5 sentidos, né, existe uma barreira que nos separa desse mundo superior, de forma que nós só temos apenas reminiscências, lembranças deste mundo, mas nós não temos acesso total a ele. Essa barreira é chamada em hebraico de Marshon. Marshon é a parte que nos separa da realidade superior, da percepção da realidade superior. Esta barreira é representada no judaísmo por um código muito fácil de entender, a circuncisão. A circuncisão era o momento em que você quebrava a barreira. Era um símbolo, né, de algo de outro nível, que você estava passando para um nível iniciatório mais avançado, né? E a Cabala nos diz que o nosso coração está cercado, como nós estamos na fase receptiva, e esse mundo superior é o dador, tudo vem de lá, a vida, a beleza, o amor, a justiça, as coisas eternas, as ideias que Platão chamou de as formas eternas. E a maioria das pessoas não consegue entender até hoje o que Platão queria dizer com isso. Bom, nós vamos estudar também sobre os gregos, né, no sentido comparativo, principalmente o vocabulário do Novo Testamento grego, e vocês vão perceber que a filosofia grega procede do esoterismo, do gnosticismo cabalístico, entendeu? Cabalístico. Então, Platão estava usando uma língua que não era exotérica, não era externa, era esotérica, era uma linguagem oculta, uma linguagem eterna, certo? Então, a Cabala nos diz que o nosso coração tem 613 desejos. Esses desejos nos dividem, nos separam, transformam a nossa vida num verdadeiro inferno. Nos fazem infelizes, fazem com que nós percamos a nossa identidade, a nossa essência. Nós nos tornamos aquela que é a acidência, né? Vocês sabem que na filosofia, inclusive neste curso, nós vamos também abordar ideias básicas de filosofia para que vocês possam entender o que a Cabala está dizendo. Nós temos 2 aspectos, né? A essência e a acidência. Aquilo que você é perpetuamente, inerentemente, aquilo que não muda, e aquilo que muda segundo as circunstâncias, é a acidência. Então, a Cabala nos diz que nós temos na acidência de 613 desejos que nos mantêm em constante guerra, em constante conflito, em constante ansiedade, né? E uma coisa interessante sobre esses 613 desejos é que a lei de Moisés tinha 613 principais mandamentos, ó, no total, né? Então, eles representam os desejos da Cabala, certo? Então, o que acontece? Esses desejos, eles têm uma coisa muito particular, muito especial. Cada vez que você tem um desejo desse, assim que você realiza ele, ele perde o sentido. Você quer comprar um carro, por exemplo. Você compra o carro. Você está esperando há muito tempo, você economiza dinheiro, e você vai e compra o carro. Depois que você compra o carro, depois de alguns dias, aquele desejo que você tinha por ele já não tem mais a mesma intensidade. É como se ele tivesse a cada dia perdendo o seu sentido, se esvaindo, né? Ele está se tornando algo efêmero com o tempo, né? Algo que não tem assim, não é concreto, né? Eu pensei que, poxa, eu adorei isso aqui, agora eu não adoro mais. Eu gostava disso aqui, agora já não gosto mais. Eu queria o sorvete, agora já não quero mais. Então, esses desejos, né, que representam a totalidade dos nossos desejos, eles são ilusórios. Na verdade, o que a Cabala diz é que esse desejo, né, o teu desejo de possuir esse objeto, na verdade, não tem absolutamente nenhuma consonância. Esse desejo, ele é por algo maior. Só que nós refletimos esse desejo maior em algo inferior, em algo menor. Paulo fala sobre isso no livro de Atos, capítulo 17. Ele falou isso para os gregos, né? Nós vamos estudar tudo isso. Então, quando esses desejos eles começam a se dissipar, né, conforme você vai amadurecendo, conforme você vai progredindo na vida, em sentido espiritual, você vai abandonando aquelas coisas. Você lembra que Paulo disse? Quando eu era criança, pensava como criança. Agora que sou homem, penso como homem, né? Então, Paulo está querendo dizer com isso o quê? Que nós estamos num processo inevitável, inexorável de progresso, de mudança. E isso é bom. Nós não podemos parar, nós podemos estacionar. Esses 613 desejos, eles vão se dissipar. E aí, então, vai nascer um último desejo, um final. Um desejo que não é desse mundo, é um desejo eterno. É o ponto no coração.
Esse ponto no coração vai te reconectar ao mundo superior. Esse desejo no coração é uma sede, uma fome, uma vontade de algo que não é satisfeito mais por nada que você tenha nesse mundo. Você percebe que tudo que tem nesse mundo não consegue satisfazer esse desejo. Esse desejo é o que Cristo disse, né? Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, você observe que o coração, na linguagem cabalística, ele é importantíssimo, porque ele é o plexo solar, ele está no meio. Ele é a conexão entre os mundos inferiores e o mundo superior da razão divina. Né? Então, como eu disse a vocês, esses mundos não estão fora de nós, eles estão dentro de nós. Eles representam estágios do nosso estado de consciência. Ele significa erguer a humanidade do seu estado de brutalidade. Né? Nós temos 5 níveis: o nível animal, né? Que é o desejo de sexo, o desejo de comida, o desejo de abrigo, né? Você só pensa nisso. E aí você, com o tempo, descobre que isso não está te satisfazendo. Aí você pula para o conhecimento. Você pensa, bom, se eu tenho conhecimento, eu vou ter essas outras coisas também. Depois você percebe que ele também não te satisfaz. Né? E aí você pula para o poder. Esse é o poder. Primeiro vem o nível animal, né? O nível dos desejos animalescos, né? E depois você tem o desejo de poder, porque o poder está logo em sequência ao desejo animal, né? Esse desejo de poder, você pensa, vai satisfazer. Uma vez que você tenha poder, você vai ter todos esses outros desejos satisfeitos. Com o tempo, você percebe que o poder está transformando a tua vida num verdadeiro inferno, e aquilo não está te trazendo satisfação. Começa a nascer em teu coração um outro desejo, o desejo por conhecimento. Você percebe, bom, se eu tenho conhecimento, eu vou ter felicidade, agora eu vou ter satisfação. E se eu tenho conhecimento, eu vou ter todas as outras coisas, eu vou ter poder e vou ter também os outros desejos inferiores. Com o tempo você percebe que o conhecimento não te satisfaz, ele não responde às tuas perguntas. A ciência não conseguiu responder nossas perguntas. Nós estamos há milhares de anos suplantando uma teoria por outra e nada satisfaz, nada parece ser definitivo, nada oferece uma resposta direta. É isso exatamente que a Cabala vem nos dizer, é isso justamente, é esse ponto. Então, uma vez que você obtém um conhecimento, você também não se satisfaz, ele começa a se dissipar, ele começa a perder o sentido. Você então avança para um quarto conhecimento, que é o último deste mundo. Esses 4 elementos representam a terra, o ar, o fogo e a água. São os 4 elementos da terra. Quando você chega a esse conhecimento aqui, né, você quer outro conhecimento, que é o último quarto desse mundo, que é a sabedoria. Você não tem mais prazer em absolutamente nenhum objeto que esse mundo oferece. Você não consegue mais satisfazer um desejo que está dentro de você, que você não consegue entender. Parece um mistério para você, tanto que o cristão, o judeu, o islâmico, tem que se acostumar com esse vocabulário, né? Mistério, porque é isso que Paulo fala, né? O mistério de Deus. O mistério de Deus. Ele fala isso o tempo todo. Por quê? Porque o conhecimento oculto, ele é um mistério. O cristianismo, o judaísmo e o islã, eles são ciências que se originaram do ocultismo. Ser oculto não quer dizer que seja ruim. Ser oculto significa que não está à nossa percepção, não está disponível à nossa percepção. A educação que nós tivemos não nos conduziu até essa direção. Nós fomos limitados, nós fomos bloqueados desse universo de conhecimento. Então, a sabedoria é quando nasce esse ponto no coração que eu mostrei para vocês. Quando esse ponto no coração nasce, aí sim você começa a sair desse mundo. Você não está mais satisfeito com esse aqui. E aí você deseja o quinto, né? Não sei se vocês lembram, mas Platão tinha os 5 elementos, né? Os 5 elementos, que eram justamente, né, terra, ar, fogo, água e o éter. O éter, né, que é a região etérica do universo, né? Este é o quinto elemento. Esse é o elemento da eternidade, esse é o elemento do infinito. Ele está na raiz de todos os outros 4 elementos, veja que ele está na raiz, né? Contudo, ele não está junto. Ele está em outra atmosfera, ele é a raiz, né? Ele nos conduz até a raiz da nossa existência. É justamente esta raiz que a Cabala é capaz de nos conduzir. Então, nós vamos aprender neste curso, né, com essa introdução que eu dei para vocês terem uma ideia mais ou menos do que nós vamos estudar, né? Nós vamos estudar a história da Cabala,
né? Nós vamos estudar os principais cabalistas que existiram através da história. Nós vamos estudar o Novo Testamento, Paulo e a linguagem dos ramos, que é a linguagem cabalística dentro do Novo Testamento, né? A Cabala tem uma linguagem especial para revelar esses mundos superiores em termos que nós possamos entender, né? Ou pelo menos para os mais sábios, para aqueles que estudaram a linguagem da Cabala, né? Chama-se a linguagem dos ramos. Nós vamos perceber que essa linguagem dos ramos está no judaísmo, no cristianismo e no islã, né? Nós vamos saber quem foram os principais cabalistas islâmicos. Nós vamos fazer umas considerações finais e aí então vamos partir para a aula número 1. Esta, como sendo a introdução, será seguida de mais 25 vídeos, aula, entendeu? As aulas serão 25 aulas e nós vamos cobrir todo o conhecimento da Cabala, todo o conhecimento básico. O bom disso é que você tem um vídeo no canal, né, o Lindu HaKabalah, e no canal você tem acesso a esses vídeos a hora que você quiser. Você pode assistir, pode escrever, pode parar para refletir, pode buscar as referências bibliográficas, que eu vou passar para vocês em instantes, e aí sim vocês vão ter realmente uma noção de fato do que é a Cabala. Vamos desmistificar algumas coisas, né? Vamos tirar o preconceito que existe sobre o conhecimento. Alguns dizem que a Cabala é demoníaca, outros dizem que a Cabala não é de Deus, isso, que aquilo. Vocês vão aprender que nada disso tem sentido. É tudo uma má interpretação. O que mais existe no mundo hoje é a ignorância. E se nós não formos capazes de reconhecer esse fato, nós não estamos fazendo progresso, né? A humanidade hoje se encontra no estágio dos mais baixos possíveis do seu nível de evolução espiritual. A humanidade hoje se encontra em trevas, né? Nós chegamos a um momento crucial em que nós estamos sendo levados a uma realidade catastrófica. Vocês estão observando como o mundo está. Quantas pessoas estão perdendo a vida, quantas pessoas estão morrendo, uma verdadeira catástrofe. E tudo isso é resultado do nosso estado de consciência. Tudo isso é resultado de nós não termos evoluído. Nós vamos aprender que sociedades secretas apoderaram-se do conhecimento da Cabala, usaram-na de forma exclusiva, ou seja, excluíram a maioria da humanidade deste conhecimento e transformaram a realidade dos seres humanos em uma realidade catastrófica. Atrasaram os seres humanos, né? Prenderam os seres humanos dentro de uma realidade materialista que só nos levou à destruição, né? Então, quando você observa o mundo com o mínimo de percepção, você sabe que existe algo extremamente errado, né? Se alguém diz para você que está tudo bem, tem alguma coisa errada com essa pessoa, né? Então, esses tópicos todos que eu mostrei para vocês serão analisados, né? Para o estudo da Bíblia, eu vou usar a tradução Bíblia do Expositor, né? A Bíblia de Estudo do Expositor, que é uma Bíblia em português, mas vocês podem usar a tradução que vocês desejarem, que quiserem, ou que tenham disponível. Nós usaremos léxicos, como o léxico analítico de Davidson, né? O léxico analítico de Davidson vai nos mostrar, né, as raízes do hebraico, as raízes das palavras principais do hebraico. Todas as palavras que eu vou passar para vocês, o vocabulário, vamos ter uma ideia da raiz dela. Nós vamos usar para isso, majoritariamente, o hebraico pictográfico, que é o hebraico que transmite o conhecimento real. Vocês vão ver na vinheta deste vídeo, da introdução, um exemplo do que é o hebraico pictográfico. Nós vamos aprender um pouco também de filosofia, né? Nós vamos aprender sobre o que é realismo, o que é não realismo, o que é o nominalismo. Vamos ter uma ideia de como se relaciona a ideia com a realidade, né? Como você tem o mundo das ideias, né? O mundo universal e o mundo da realidade. Quais são as ideias que são verdadeiras e quais são as ideias que não são? São as ideologias. A ideologia pura, ela é uma falsa ideia. Ela não se conecta com a realidade, ela não consegue se efetivar na realidade. Então, nós vamos aprender isso também. Vamos dar exemplos claros. Na literatura grega, nós vamos aprender também, porque os gregos também, os órficos, né? Os órficos eram um grupo, né, que existia na Grécia, ao qual Platão e Sócrates tiveram acesso, que eram essencialmente cabalistas, na Grécia Antiga, né? Isso não nos é ensinado nas universidades, nós não aprendemos sobre isso. Vamos usar a obra dos professores Harding Hansen e Gerald Quinn para chegar até esse conhecimento, como referência geral ao que os cabalistas primitivos, os essênios, ensinaram, né? E se Cristo, de fato, aprendeu esses conhecimentos com os essênios, e João Batista, né? Vamos aprender tudo isso. Então, vamos usar a referência principalmente de Filo de Alexandria. Ele viveu 50 anos antes de Cristo, né? Vamos
buscar aqui as mais antigas referências. Para vocês terem ideia, Filo viveu na época da antiga biblioteca de Alexandria. Este homem tinha muito conhecimento, ele tinha acesso à informação que nós não temos mais, entendeu? Sobre o passado. Então, nós vamos acessar ele também. Também vamos usar o professor Gessênios, né, a gramática do professor Gessênios, para consultar o significado das letras hebraicas, importantíssimo. Né? Nós vamos usar o livro de Irão, que é uma referência, né, à Cabala segundo a maçonaria, o que aconteceu com a maçonaria, por que o conhecimento secreto, esotérico, segundo representado pelas sociedades secretas, não conseguiu nos fazer avançar, não conseguiram criar um mundo mais sábio, mais inteligente, mais justo, né, um mundo melhor de se viver. Por quê? A Cabala diz uma coisa muito importante. Como vocês viram, nós temos 5 níveis, né? O nível mais baixo e o nível superior, o nível divino. Então, a pessoa, se ela está no nível 1, no nível animal, ele não vai conseguir entender o nível do conhecimento, ele não vai conseguir entender o mundo da sabedoria. Vocês lembram que Paulo dizia que o homem carnal, o homem, né, animal, vamos dizer assim, ele não consegue entender a sabedoria de Deus. Para ele é tolice, não tem sentido. Então, quando a pessoa está nesse nível, você não vai conseguir ensiná-lo sobre isso. Então, esse é um ponto importante para nós, porque esse estudo, gente, que eu gostaria de dizer bem claro para vocês, é um estudo para aquelas pessoas, está sendo disponibilizado na internet, né, pelo Lindu Hakabalah, mas não é um estudo para todos, infelizmente. Existem pessoas que não vão conseguir entender, existem pessoas que vão debater, existem pessoas que vão contestar. Então, se você consegue entender esse curso, isso já é um bom sinal. Isso é sinal de que você está no nível superior, tá bom? Você está no nível melhor. E a humanidade se divide em níveis de percepção. Você percebe que a mesma realidade é percebida de forma completamente diferente por 2, 3 indivíduos. Eles não conseguem entender a mesma realidade da mesma forma. O que é isso? Isso é prova de que a Cabala está certa. Nós estamos em níveis percepcionais distintos. E se você tentar ensinar uma pessoa que está no nível inferior, ele não vai conseguir entender. Entendeu? E isso vai atrapalhar você. Então, os cabalistas, eles sempre mantiveram o conhecimento em segredo. Por quê? Porque eles não queriam revelar? Não, muito pelo contrário. Eles queriam revelar as pessoas que são dignas, as pessoas que merecem. Inclusive, tem uma frase muito forte do Cristo, né, que ele diz que não lanceis pérolas aos porcos. Né? O que é que ele queria dizer com isso? Quer dizer, não dê o conhecimento divino para pessoas que não têm condição de entender. Para pessoas que vão usar esse conhecimento para o mal, não para o bem. Então, nós temos que ser um vaso, né? O cli, em hebraico, a Cabala chama de cli, é o vaso, um vaso de honra, ou seja, nós temos que ser um vaso capaz, pronto, digno de receber esse conhecimento, de receber essa luz. Se nós formos um vaso desonroso, um vaso que não está pronto, nós não vamos poder receber essa luz, então não vai ter sentido. Então, nós vamos estudar também outras Bíblias de referência, como a Bíblia de Jerusalém, né, a tradução judaica. Nós vamos analisar, como eu disse a vocês, a islâmica, a Cabala islâmica. Nós vamos saber o que são, de fato, os preceitos do Islã. Por que o Alcorão não tem uma tradução oficial? Né? Se você quiser aprender o Alcorão, você tem que aprender árabe, porque as traduções não querem dizer absolutamente nada. Elas não revelam o que de fato está no Alcorão. Né? Esses desenhos geométricos que vocês estão vendo, é geometria sagrada. A geometria sagrada vem das proporções cabalísticas. Nós vamos aprender, né, como Moisés utilizou o hebraico pictográfico, né, que é o hebraico que tem imagens, né, ideogramas, né, que nos ensinam como a realidade superior está representada nas letras. As letras hebraicas representam figuras, representam ideogramas, ideias eternas. E nós vamos aprender o que de fato essas palavras querem dizer, certo? Nós vamos observar como que a Cabala está representada no mundo inteiro através da geometria. A geometria sagrada se origina da Cabala, certo? Por isso que Platão estudava geometria, né? Platão não dizia até na academia dele, né? Não sei se vocês lembram. Quem não conhece geometria, não entre aqui. Por quê? Porque a geometria era um pré-requisito para entender os conceitos universais. Sem um conceito geométrico, sem uma ideia geométrica dessas noções, você não vai conseguir muito sucesso. Então, vamos aprender também um pouco disso aí. O curso está dividido em todos esses aspectos,
nas 25 aulas, de forma que a gente vai aprender o básico, né? Nós vamos fazer um estudo exaustivo de cada um desses temas, mas vamos pegar assim as noções básicas para que depois você possa sozinho estudar pessoalmente e evoluir. Então, vamos usar também o léxico de Driver, Brown, Drivers and Briggs, que é o léxico hebraico, né, que vai nos dar o significado, né, das palavras. O outro vai nos dar a raiz, esse vai nos dar o significado. E nós vamos também usar a literatura judaica, né? Vamos usar a literatura judaica em hebraico, que vai nos dar referência aos principais rabis do passado, como Gamaliel, por exemplo. Nós vamos aprender da Septuaginta, o que a Septuaginta tem a ver com a história da Cabala, 150 anos antes de Cristo, certo? Então vamos aprender também sobre o Sidur. O que diz o Sidur? O que é o Sidur? É o livro de oração judaica. Então vamos ver aqui nas orações judaicas as referências à Cabala em hebraico, e aqui eu tenho também a tradução em português, tá bom? Então nós vamos usar todo esse conhecimento, como eu já mencionei para vocês, o Novo Testamento também em hebraico, né, para que nós possamos saber o que Cristo disse, né, em original, em hebraico. Nós vamos consultar eruditos famosos, vamos citar referências deles, como, por exemplo, John Allegro, que escreveu O Mistério dos Rolos do Mar Morto. Este erudito, né, inglês, ele participou, para vocês terem uma ideia, da tradução dos Rolos do Mar Morto, né, quando foram descobertos lá em 1947, em Israel. Foi o maior achado arqueológico da história, né? Foi uma coisa maravilhosa, né? Revelou tudo o que existia no passado de conhecimento, os manuscritos originais, e os homens que ocultaram esses manuscritos em vasos de barro foram os essênios, no deserto. Eles temiam que esse conhecimento caísse nas mãos erradas ou que fossem destruídos, então eles guardaram. Então vamos estudar a Cabala em hebraico, né? Nós temos aqui a Cabala em original, vocês podem observar, né? E nós vamos também usar a Stuttgartensia, que é a versão hebraica do texto, né, do texto bíblico. A versão original foi traduzida em 1880, por aí, na cidade de Stuttgart, na Alemanha. Vamos citar palavras daqui, nós vamos ter um vocabulário, né, que nós vamos aprender, quais são as palavras mais importantes e como elas são traduzidas pelas traduções e qual o significado real delas. Vamos usar uma coisa valiosíssima, que é o Flávio Josefo, historiador judaico, né, fariseu, que viveu na época de Paulo, viveu na época de Cristo. Ele documenta a destruição de Jerusalém, né, pelo general Tito. Esse evento está registrado na história até hoje, em Roma, né? Você tem em Roma o Arco de Tito, que comemora esse grande efeito, então é um efeito documentado historicamente, né? Não é história, né, falsa, né? Não é fake, né, como se diz hoje. E nós vamos saber o que os filósofos gregos, né, sabiam desse conhecimento, né? O que Platão, Parmênides, Heráclitos sabiam sobre a Cabala, né? Por que Tales foi para o Egito, né, para aprender filosofia? Todas essas perguntas serão respondidas neste curso e eu espero que vocês usufruam bastante, participem, assinem para o canal, né? Cliquem no sininho para receber notificações de cada vídeo, dos 25 vídeos que vão ser postados, né? E eu espero que esse curso venha a cumprir o seu objetivo. Elevar nosso estado de consciência para uma consciência mais divina, para uma consciência melhor e, consequentemente, para um mundo melhor. Tá? Quem faz a realidade somos nós. A realidade não é imposta de fora. Se existe uma realidade ruim na nossa vida, nós participamos de alguma forma em construir essa realidade. Então, nós temos que lutar, nós temos que buscar o conhecimento, porque a Cabala nos dá dois caminhos, duas alternativas. O caminho do sofrimento, isso pode se prolongar por milhares e milhares de anos, ou o caminho do conhecimento, o caminho da luz. Então, nós temos que escolher o segundo, o caminho da luz, o caminho da iluminação, e descobrirmos o que de fato significa a nossa existência. Tá bom? Shalom e até a próxima. Eu espero que vocês usufruam esse trabalho, que é um trabalho feito de coração.